O título do nosso trabalho é Gerenciamento de Custos Públicos, uma análise do modelo utilizado num campus de universidade pública do interior pernambucano. E o que é que contextualiza esse estudo? O seguinte, a administração pública, como todos sabem, ela vem sendo pressionada ultimamente a adotar práticas, a adotar ferramentas, inclusive da iniciativa privada, para lhe garantir, de modo que lhe garantam maior flexibilidade, uma maior modernização. Por exemplo, o Decreto-Lei número 200, lá em 67. Outro exemplo é a reforma gerencial na década de 90. E uma dessas possibilidades é a gestão de projetos, onde se incluem em seus aspectos a gestão dos custos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi descobrir se o setor financeiro de um campus de universidade pública do município de Caruaru utiliza algum gerenciamento de custos nos seus projetos, algum modelo de gerenciamento, e em que medida esse modelo se aproxima do PMBOK. E o que seria um projeto? Um projeto, segundo o PMI, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Ele tem uma temporalidade, ele tem uma entrega única ou um resultado único. E para que esse projeto ele alcance os objetivos para o qual ele foi criado ou para os quais ele foi criado com maestria, é necessário o devido gerenciamento. O gerenciamento ele seria a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. Nesse gerenciamento, há alguns componentes-chave, como o ciclo de vida dos processos, os grupos de processos e as áreas do conhecimento, as áreas de conhecimento. Como é possível observar nesse slide, há 10 áreas de conhecimento que são abrangidas pelo guia PMBOK, mas neste trabalho nós vamos nos ater à área de gerenciamento dos custos. E o que seria o PMBOK? Ele é um guia das melhores práticas para o gerenciamento de projetos. É importante a gente considerar que há particularidades no gerenciamento de projetos públicos. Por exemplo, os rigores legais, ou seja, o administrador público, o gestor público, ele só pode fazer o que a lei determina que ele pode fazer. Outra característica é quanto à mensuração dos resultados. Diferente dos projetos privados, os projetos públicos, os seus resultados são baseados nos benefícios trazidos para a população e não necessariamente na renda gerada para o governo ou na economia que foi gerada através do bom gerenciamento. Também pode ser compreendido, mas essa não é a finalidade principal. Além disso, há dificuldades no gerenciamento de projetos por conta da grande quantidade de atores envolvidos, seja sociedade civil, seja os políticos, os próprios servidores, enfim, há uma complexidade de atores que não torna tão simples o gerenciamento de projetos públicos. Quanto às áreas, aquelas áreas do gerenciamento de projetos, nesse trabalho nós vamos nos ater aos custos dos projetos e os custos eles são considerados os pilares limitadores do sucesso de um projeto. E é o que requer uma atenção muito especial, sobretudo projetos públicos, porque os recursos são escassos. Quanto a esse gerenciamento de custos, ele envolve entradas, ferramentas e técnicas que processam essas entradas e as saídas. E são contemplados os seguintes processos: planejamento do gerenciamento de custos, estimativas de custos, determinação do orçamento e controle dos custos. Quanto à metodologia, esse trabalho pode ser considerado qualitativo porque ele não utilizou-se de análises estatísticas para análise dos dados, uma pesquisa descritiva porque ele se propôs a descrever um determinado cenário com a natureza aplicada e os dados foram coletados através de entrevistas com 3 servidores diretamente ligados à gestão orçamentária do campus. Quanto aos resultados, os projetos gerenciados pelos servidores eles são considerados de menor complexidade. São projetos como, por exemplo, a aquisição de mobília para um bloco de uma sala de aula, para bloco de salas de aula, um laboratório, mas ainda assim tem características de um projeto, porque tem uma temporalidade definida. Não há uma metodologia claramente definida utilizada para gerir os custos. Entretanto, os papéis de cada servidor é bem definido e há formalização dos processos. Há conflitos de interesse, como descrito na teoria, ou seja,
um conflito de interesse de vários atores, como por exemplo professores, como técnicos, fornecedores. E o uso do guia PMBOK, foi conferido aqui nos resultados, pelo campus ele serviu apenas como uma inspiração e não como um guia inteiramente utilizado. Quanto aos processos desse gerenciamento de custos, o planejamento ele praticamente não existe, ao menos não conforme prescrito pelo guia PMBOK, porque o guia PMBOK prescreve que o planejamento deve ser um processo prévio a todos os outros, mas aqui é impossível você prever, fazer um procedimento prévio, um processo prévio, sem você saber se vai haver recurso ou não. Então, não respeita a ordem cronológica. Quanto à estimativa e à determinação do orçamento, eles acontecem utilizando como entradas as informações de recursos disponíveis e as requisições de itens a serem adquiridos. As ferramentas e técnicas utilizadas são o uso de procedimentos de estimativas de preços, que já são definidas por lei, e a expertise dos próprios servidores, que participam de capacitações, de treinamento, e a saída são os próprios documentos para autorização das compras e contratações. E quanto ao controle, ele é apenas voltado para o processo em si e não para o resultado. Ele é apenas um controle de processo para ver se estão sendo obedecidas todas as determinações por órgãos, como por exemplo a AGU, o TCU, enfim. E quanto às considerações finais, nós vimos que a gestão do projeto ela se apresenta como uma busca, uma metodologia útil para se gerir os recursos que já são escassos na administração pública. Porém, o guia PMBOK, ele não, apesar das suas melhorias, as imposições legais feitas à administração pública não permitem um simples uso dessa ferramenta, ou seja, não dá para copiar, colar. É preciso considerar as especificidades da administração pública.